Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós estudaremos o artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal que estabelece que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Então, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Esse dispositivo aqui ele é bem interessante porque ele trata das duas hipóteses existentes. Nós já vimos ao longo do curso que, no caso da suspensão condicional do processo, o juiz ele vai ter duas possibilidades. A primeira é extinguir a punibilidade. Então, se ao final do período de prova ele vê que está tudo certo, cumpriu as condições certinho, aí o que ele faz? Ele extingue a punibilidade. Por outro lado, existe também a possibilidade de revogação. Então, ao lado da possibilidade de extinguir a punibilidade ao final do período de prova, também existe a possibilidade de revogar a suspensão condicional do processo e, com isso, o agente ele ser processado normalmente, ter uma sentença de mérito, tá? Então, nessa primeira situação aqui, extingue a punibilidade porque cumpriu certinho as condições ou eventualmente houve alguma causa de revogação, mas ela é facultativa e o juiz entendeu por bem relevar, e aí extingue a punibilidade dele, ele não vai ter qualquer tipo de condenação criminal, certo? Fica resolvido, o procedimento vai para o arquivo. Já, por outro lado, se o juiz verifica uma causa de revogação obrigatória ou uma causa de revogação facultativa que ele entende que não deve ser relevada, aí o que ele faz? Ele revoga a suspensão. Se ele revogar a suspensão condicional do processo, o processo continua, ele corre normalmente, vai ter sentença de mérito, vai ter instrução processual, etc. Ok? Então, existem essas duas possibilidades aqui. O que eu friso para vocês? Eu friso que a decisão que revoga o sursi processual ela é declaratória. Isso é importante. A partir dessa informação, nós vamos construir a aula de hoje, tá? A decisão que revoga o sursi processual, ela é declaratória, olha só. Então, quando o juiz verifica ali uma causa de revogação, a decisão dele que revoga o sursi declara essa causa de revogação que aconteceu durante o período de prova. Isso é de extrema importância. Sabe por quê? Porque isso demonstra que a extinção da punibilidade não é automática após o decurso do período de prova, sendo necessária uma decisão judicial nesse sentido. Olha só, como a decisão que revoga o sursi processual declara a existência da causa de revogação que já aconteceu ali durante o período de prova, não se pode concluir que, tão logo esgotado o decurso do período de prova, estará necessariamente extinta a punibilidade. Não, de forma alguma, porque essa extinção da punibilidade ela não é automática. É necessário que o juiz a declare, ok? Mas, professor, e qual que é a utilidade? Eu estou tendo um pouco de dificuldade de entender aqui por que é tão relevante esse fato da decisão que revoga o sursi processual ser declaratória. Por causa disso aqui, pessoal. Olha essa pergunta. É possível revogar a suspensão condicional do processo depois de esgotado o período de prova? Será que pode o juiz, depois de esgotado o último dia ali do período de prova, terminou, aí depois disso o juiz descobre uma causa de revogação, será que ele pode revogar o sursi processual? Essa resposta está na tese repetitiva 920 do STJ, que diz o seguinte: se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado,
Vou até trocar de cor aqui, olha. Mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. Então, olha só, considerando que a decisão que reconhece uma causa de revogação é meramente declaratória, ou seja, ela declara um fato que já aconteceu anteriormente, segue-se que é sim possível ao juiz revogar a suspensão condicional do processo depois de esgotado o período de prova. Isso, inclusive, segue a linha desse entendimento jurisprudencial que eu já passei para vocês. Veja que aqui é dito que a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se no período de prova o réu é processado por novo crime. Lembra que eu pedi para vocês frisarem essa expressão aqui, olha, automaticamente revogada, quando nós lemos esse entendimento jurisprudencial em aula anterior? Justamente, nós conseguimos fazer um link desse entendimento jurisprudencial já estudado com a aula de hoje. Essa revogação, ela foi automática lá atrás, porque a decisão que revoga o sursi é meramente declaratória. Ela declara algo que já aconteceu no passado. Ela declara algo que já ocorreu no passado. Então, sendo assim, não há qualquer impedimento a que o juiz revogue a suspensão condicional do processo, mesmo se já ultrapassado o prazo legal. Mas essa tese repetitiva aqui do STJ 920, ela ainda faz uma ressalva. Olha o que está em verde na tela de vocês. A última expressão. Desde que referente a fato ocorrido durante a vigência da suspensão condicional do processo. Então, o fato ensejador da revogação deve ter ocorrido durante o período de prova, tá bom? Então, sim, é possível que a suspensão condicional do processo seja revogada depois de esgotado o período de prova, desde que referente a um fato que ocorreu durante o período de prova, ok? E isso nós extraímos das informações de que a decisão que revoga o sursi processual é uma decisão declaratória e que, portanto, nós temos uma revogação automática lá no momento que a causa se consumou. Legal? Mas, por outro lado, se o juiz não verifica qualquer causa de revogação, o que ele faz, segundo esse parágrafo 5º? Ele declara extinta a punibilidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixem comentários, por favor. Compartilhem o canal para ajudar o canal a crescer e mais aulas serem postadas, que isso aí traz um incentivo para nós, tá? Os comentários, os compartilhamentos, as inscrições, isso é bastante importante para nós aqui que fazemos as aulas. Eu agradeço a vocês e nos vemos na próxima aula.